Nesse vídeo eu vou estar trabalhando com vocês o instrumento de avaliação de curso de graduação para reconhecimento, né? Também ele é utilizado para renovação de reconhecimento, é o mesmo instrumento, né? São os mesmos indicadores de qualidade que são observados. Tanto faz se é presencial ou à distância, o que diferencia são alguns indicadores que são específicos para a educação à distância, que entram no instrumento. Em outros casos, se é um curso presencial, aquilo ali fica como não se aplica, tá? O instrumento, ele é muito parecido com o instrumento de autorização. Na verdade, nós temos alguns indicadores a mais nesse instrumento, mas ele é muito semelhante. Ele também está organizado nas três dimensões, né, que é a organização didático-pedagógica, corpo docente tutorial, que é a dimensão 2, e a dimensão 3, que é a infraestrutura, que são as dimensões estabelecidas na lei dos sinais, né? Então, isso permanece, isso está na legislação, então não muda. O que muda é a quantidade de indicadores, quais são esses indicadores específicos para cada dimensão. Então, isso ocorre mudanças, eu até estou avançando um pouco aqui, tem mudanças conforme o instrumento, né? Tem mudanças também do peso, tá? No caso, quando é um processo de reconhecimento, de renovação de reconhecimento, a dimensão 1 tem peso 30, a dimensão 2 tem peso 40 e a dimensão 3 tem peso 30, tá? Então, esse peso muda conforme o processo. Um processo de autorização muda o peso, né? O processo de reconhecimento ele inverte, porque na autorização é 40, 20, 40. Aqui é 30, 40, 30, ou seja, o que na autorização quase não tinha tanta relevância, né, que é o corpo docente, aqui é o que tem uma maior relevância. Tá? É um pouco questionável isso, né, essa distribuição, mas é o que o MEC vem adotando. Tá? É, o que eles mudam de instrumento para instrumento, esse instrumento é de 2017, ou seja, já tem aí um certo tempo, finalzinho de 2017, né, ele passou a valer em 2018, a sua realização, seu utilização, né, pelos avaliadores do INEP. Isso altera essa quantidade de indicadores e a forma como é descrito a nota, né? Então, o critério de análise é que muda de instrumento para instrumento, né? Esse instrumento específico, eles colocaram uma descrição onde fica claro o que é a nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, né? E a nota 1, obviamente, quando você praticamente não atende aquele indicador. Então, ele tem elementos chaves que estão descritos, inclusive você tem ali uma palavra em negrito que determina essa linha de corte, né? Que é até onde você deve ir. Além daquilo, você já tem um outro elemento que complementa, tá? Então, se a gente for olhar aqui a políticas institucionais no âmbito do curso, eu vou explicar um outro aqui, porque no vídeo de autorização eu explico por esse daí, tá? Vamos pegar aqui o objetivo de curso, porque pegou a lógica é igual para o instrumento. Quem assistiu o vídeo do instrumento para autorização de curso, ele é muito parecido com esse de reconhecimento, tá? Ah, Aqui a gente só tem alguns indicadores e a forma como está escrito, porque um projeto de autorização é muito mais uma previsão. Aqui eu tenho muito mais uma constatação de fatos, tá? Então, nesse item 1.2, objetivos de curso, tá? Nota 3, os objetivos do curso constantes no PPC estão implementados, tá? Implementados. Isso que é a diferença quando é autorização, né? A autorização não está implementado, né? Aqui tem que estar implementado, ou seja, o que eu defini de objetivo escrito lá no PPC, eu tenho que ter implementado, tá? Considerando o perfil profissional do egresso, ou seja, eu tenho que ter um dos objetivos, tem que falar do perfil profissional do egresso. A estrutura curricular, ou seja, eu tenho que ter um objetivo sobre a estrutura curricular e um objetivo sobre o contexto educacional, ok? Então, o contexto educacional ali, obviamente, é a característica da instituição, onde que ela está inserida, né? É, ele até complementa, né? Nota 4, esse contexto educacional entra com as características locais e regionais. Eu não consigo entender muito bem
por que essa separação, né? Porque contexto educacional entende-se indicadores da minha região, né? De necessidades socioeconômicos e culturais e educacionais, de saúde, dependendo do que é, da área ambiental, dependendo da tipo do curso, que são características locais e regionais, mas isso tem relação com o contexto educacional, tá? É lógico que também em contexto educacional você tem outras vertentes, né? Você tem a vertente da metodologia, né, utilizada ali pela instituição. Então você tem algumas outras vertentes também que entram dentro dessa questão do contexto educacional. Mas esses objetivos têm que constar. Você pode olhar que tem a palavra em negrito ali, e características locais e regionais, para ser nota 4. Em nota 5, além desses itens, o E aparece um pouco à frente, né? E novas práticas emergentes, ok? Nesse caso aqui, eu tenho que demonstrar as práticas emergentes, tá? É algo que é relativo, vai muito da interpretação do avaliador. Práticas emergentes no campo de conhecimento seriam as práticas mais atuais relacionadas àquela profissão e àquela formação, tá? Profissional. Será que o avaliador tem condições de avaliar isso? Né? Isso é um questionamento, porque mesmo ele sendo da área, às vezes ele não está tão atualizado assim das práticas emergentes. É bem relativo isso daqui, é um ponto, a nota 5 eu diria que é o ponto mais relativo em quase todos os indicadores, principalmente na dimensão 1, tá? Mas também aparece em outras dimensões também essa questão da inovação, tá? Perfil profissional de egresso, e aí vai, todos os indicadores vão sendo construídos assim no critério de análise, né? Você tem lá a base, que é a nota 3, que você tem que atender. Ah, mas tem um item ali importante que não atendi, nota 2, tá? Ah, eu quero alcançar 4, 5, eu vou olhando os complementos, ok? Então, isso vai se repetir em vários indicadores de qualidade. Eu não vou ler, obviamente, todos os indicadores aqui, porque senão esse vídeo daria 5 horas de vídeo, tá? Não é esse o foco. Mas o foco é eu passar pelos pontos principais, tratando algumas ideias aqui, para que ninguém deixe essas informações mais sérias, que eu acho que poderia estar dando uma interpretação ali, seria uma interpretação equivocada e gerar algum prejuízo. Bem, a questão da perfil profissional do egresso, a descrição de competências tem que estar bem claro no PPC, atendendo necessidades ali, locais e regionais, atendendo características de inovação ligada à profissão, uso de novas tecnologias. Então, isso eu acredito que é bem fácil a interpretação. Estrutura curricular e conteúdos curriculares são dois indicadores fundamentais, ou seja, você tem que tirar nota 3, 4 ou 5. Não pode tirar 1 e 2, tá? Em estrutura curricular e conteúdos curriculares. Isso curso presencial. Curso à distância, além desses dois, tem mais indicadores que você não pode tirar nota insatisfatório, tá? Então aqui tem que ser acima de 3. Estrutura curricular. A estrutura, eu vou ler o 3, tá? A estrutura curricular no PPC, né, que está implementada, considera a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica, compatibilidade da carga horária e evidencia a articulação teoria com a prática. E tem a oferta de Libras, quando bacharel e tecnólogo é opcional, né? Em licenciatura tem que estar dentro do currículo, é obrigatório, componente obrigatório. E mecanismo de familiarização com a modalidade à distância, quando for o caso, tá? Nesse ponto aqui, você tem que demonstrar o como que é a flexibilidade e o como que ocorre. Interdisciplinaridade eu até acho que é fácil de demonstrar. Flexibilidade curricular é mais difícil de demonstrar, tá? Acessibilidade metodológica também você tem que ter uma política de acessibilidade, tá? Onde você contempla a acessibilidade metodológica em todos os casos. E aqui, quando você preenche lá o formulário eletrônico, né? Porque o formulário eletrônico é um espelho do instrumento de avaliação. Então, quando você entende o instrumento de avaliação, você tem que cuidar na hora que você preenche o formulário eletrônico. Obviamente, você tem que falar como que você faz
é a questão da acessibilidade metodológica. Tem que explicar lá como que ocorre no teu curso. Aqui envolve um exemplo, uma pessoa com autismo, que está na turma. O que você faz para inserir essa pessoa com a deficiência do autismo, né? Eu tenho pessoas que são cadeirantes, meu curso é agronomia. Como que eu faço a acessibilidade, que eu garanto a acessibilidade, que esse aluno não será prejudicado na sua formação, mesmo sendo um cadeirante, que às vezes eu tenho que ir para uma fazenda escola. Ou seja, eu tenho que explicar como que é adaptado o meu processo de ensino, garantindo que aquele aluno não vai ser prejudicado pela sua deficiência, tá? Você tem que explicar isso dentro do texto aqui que você vai inserir lá no formulário eletrônico e que consta no seu PPC, acessibilidade, você tem que explicar todas as formas de acessibilidade possíveis, ok? Mesma coisa, atendimento da carga horária, essa relação teoria e prática, isso eu acho que é bem mais fácil ali da gente demonstrar no PPC. E tem que observar, hein, que, gente, se não tiver um item aqui, dessa parte de flexibilidade, não está atendendo, interdisciplinaridade, a nota é 1, tá? Tem que cuidar muito, ter muita atenção nesses elementos, tá? Eu diria que até é fácil de tirar 4 aqui, não é difícil tirar 4, tá? Mas você tem que estar muito atento na forma como você está demonstrando no teu texto. Conteúdos curriculares, aqui diz respeito muito mais ao componente individualmente, né? Na estrutura curricular, a gente está olhando o conjunto do currículo e nessa inter-relação entre os diferentes componentes ao longo da formação, né? Essa parte da metodologia que eu vou garantir a formação ao longo de todo o currículo, a flexibilidade, a interdisciplinaridade. Conteúdos curriculares, meu olhar já é mais para o componente curricular, né? Então, no caso dos conteúdos curriculares, vamos ver a nota 3. Esses conteúdos vocês normalmente descrevem, lá no PPC eu oriento colocar uma ementa, que é uma descrição, na verdade, é um resumo da disciplina, onde eu tenho que ter muita atenção nesse resumo, né, colocar os elementos principais ali que cada disciplina irá trabalhar, né? Tem a bibliografia básica e complementar, tem a carga horária e o período que ele está inserido, né? Eu tenho que ter atenção aqui que esses conteúdos vão promover as competências necessárias. É interessante, se possível, ali na descrição da disciplina, colocar as competências que serão desenvolvidas, tá? No roteiro do PPC, que eu fui explicando para vocês, eu explico um pouco, até destacando ali essas competências gerais e específicas que são trabalhadas ao longo da formação. Então, se possível, na discussão da disciplina, ter ali um resumo da disciplina e as competências que serão desenvolvidas ao final daquele componente curricular. E aí você atende esse início aí da nota perfeitamente, tá? Considerando a articulação da área, a adequação das cargas horárias, ou seja, aquela disciplina tem que ter a carga horária adequada, a adequação da bibliografia, a acessibilidade metodológica, a abordagem de conteúdos pertinentes aí os itens obrigatórios, né? Educação ambiental, direitos humanos, étnico-racial, história e a cultura afro-brasileira, africana e indígena, tá? Esses itens são obrigatórios, então eles são temas transversais, tem que ocorrer ao longo da formação, não precisa ocorrer em todas as disciplinas, mas sim ao longo da formação, tá? Então, vários componentes curriculares, pelo menos um componente curricular no período tem que ter esse tipo de atendimento, que é um tema transversal, tá? E essa adequação, né, da ementa, ela está atualizada, a bibliografia está atualizada, a carga horária é adequada conforme a proposta da disciplina, então é bem tranquilo, em tese, para atender esse item. Eu falo em tese porque você tem que demonstrar isso de forma bem pertinente, ok? Quando você tem algum diferencial dentro da área profissional, a nota é 4, né? Esse diferencial pode ser práticas que você desenvolve dentro do componente curricular, tá? E nota 5 quando vai estimular, né, ou seja, promover ali
formações mais recentes e com inovação, tá? Então, nota 5, eu diria que vai muito, depende do avaliador ali, qual a área de atuação daquele avaliador. Talvez ele tenha condições de verificar se aquilo realmente é de inovação. Às vezes a gente não consegue atuar em todas as áreas, né? Mesmo sendo um avaliador de curso, normalmente são 2 avaliadores, né? Às vezes você tem várias áreas dentro daquela profissão e você vai ter os 2 atuando, às vezes, em temas mais específicos. E, às vezes você tem uma inovação numa área que ele não tem condições, às vezes, de verificar, né? E isso, infelizmente, acontece nas avaliações. Agora, se você tem inovação exatamente na área dele, aí facilmente você será muito bem avaliado, né? Metodologia, tem itens aqui que eu diria que são até fáceis na leitura e a compreensão, tá? Ele fala muito de acessibilidade metodológica em vários momentos, tá? Na verdade, a acessibilidade metodológica e a acessibilidade comunicacional é fundamental que você tenha. Comunicacional, principalmente se é educação à distância, tá? Você tem que demonstrar isso bem no PPC, como que acontece, tá? Mas a metodologia aqui, ela fortalece muito essa questão da relação teoria e prática, tá? Então, se você tem bem isso, claro, como você trabalha as práticas, principalmente as práticas, principalmente da profissão, né? Porque você tem disciplinas básicas, que eu tenho teoria e prática, e eu tenho a prática focada mais na profissão, né? Essa prática profissional, que eu diria que ela tem um peso grande, que deve acontecer do início ao fim do curso, não é só lá no final, na época de estágio. A prática profissional deveria acontecer do início ao fim. E isso realmente, você ter estruturas que possibilitam isso, que fortalecem a identidade do curso, é que te garante uma nota adequada, principalmente na metodologia. Aqui a parte de estágio, gente, estágio supervisionado, quando é obrigatório, né, está previsto na DCN, é obrigatório, ele vai ser pontuado, né? Quando ele é opcional, né, é melhor você, às vezes, não ter no teu currículo, né? Se você tem, mesmo sendo opcional da DCN, mas você colocou no teu currículo, está previsto no PPC, você será avaliado, tá? O estágio é ter um regulamento adequado que explica ali o funcionamento e também as competências esperadas ali do aluno, do supervisor de estágio, né? Essa relação de convênio com as empresas, isso tem que estar bem claro, tanto no regulamento, os convênios você tem que demonstrar na visita em loco, então não é difícil de tirar nota aqui, ok? Sempre fazendo a ponte entre a formação, né, obtida, e o estágio, tá? Essa relação eu diria que é o que dá mais trabalho, você demonstrar isso por meio de relatórios de estágio, demonstrar sobre o planejamento da proposta de estágio, porque quando é estágio obrigatório, feito em espaços próprios, né, nas clínicas, principalmente clínicas de saúde, é muito fácil você demonstrar isso. Você tem uma série de planejamentos ali, que é uma supervisão de estágio mais direta. O problema é quando ocorre em outros espaços, né, externos. É aí que às vezes é um pouco mais difícil você demonstrar a aderência do que está sendo visto no estágio com a formação. Às vezes a gente tem muitos estágios, muitos ficam muito soltos, né? E aqui não, aqui para você tirar uma nota boa, você tem que ter, além de estar bem regulamentado, conseguir fazer essa demonstração das competências, tá? Se você não demonstrar essa relação com as competências, a nota é 3, tá? Se você demonstra com as competências, a nota é 4. E se você demonstra muito essa relação com as práticas, né? Do estágio com aquilo que é observado na formação, a nota vai para o 5. Tá? 1.8 e 1.9 é só para as licenciaturas. Então, 1.8 é a relação com as redes de escolas. Né? Então, aqui para ser uma nota elevada, nota 5, o estágio ele tem que promover uma integração muito grande com a escola. Inclusive o estagiário tem que participar das reuniões de professores da escola, também, além de ter o acompanhamento ali do docente da escola, que esse é o básico, né? Obrigatoriamente isso tem que acontecer,
ele participa de várias atividades ao longo do período letivo, inclusive com práticas de inovação, tanto ligada à gestão, né, como a formação específica que ele está tendo ali. Então é muito difícil tirar nota 5, tá? Eu diria que é muito difícil. É o sonho desejável ali para a licenciatura, tá? O outro item, que é a relação teoria e prática, é um pouco mais fácil de alcançar nota 5, né? Porque aqui é a relação, né? A prática, a teoria e a prática, como que ela acontece no âmbito ali do estágio. Então envolve muito mais a questão do planejamento, as ações que acontecem nas escolas, feitas pelo estagiário, né? Então isso é muito mais fácil da gente conseguir atender, tá? Já o outro item é um pouco mais difícil. Aqui entra também a questão da inovação, né, para nota 5. O 4 é fácil de atender, né? Quando entra na inovação, sempre é um pouco mais polêmico, mas na educação eu acho que os professores até são mais sensíveis para a inovação, porque é algo que você consegue implantar que às vezes naquela escola não tem, principalmente escola pública, né? Então eu diria que são mais sensíveis nesse entendimento, né? Que inovação não é só fazer algo totalmente inovador, totalmente novo, né? A inovação às vezes é você colocar uma prática nova para aquele ambiente, né? Para aquele contexto, mas que às vezes já vem sendo realizada em outros lugares, né? Então você trazer uma prática nova para aquele novo contexto. Isso é uma inovação também. Na educação é mais fácil de fazer isso, tá? Você pega nas escolas de educação básica, escolas públicas, parte de tecnologia educacional, tem uma carência enorme. Então, se você está numa instituição educacional superior, é óbvio que você tem um acesso melhor a isso. Você pode fazer algo ali na escola que vai gerar um efeito bem legal, bem fácil de perceber. Atividades complementares, isso ele fala ali quando está previsto nas DCN, mas na verdade a atividade complementar, todos os cursos de graduação eles atuam, né? É interessante a atividade complementar, é importante que se delimite o que se quer desenvolver na atividade complementar. Atividade complementar não é para ficar solto, o aluno fazer qualquer coisa e é aceito como atividade complementar. Ele deve ter uma previsão das competências a serem desenvolvidas por meio das atividades complementares. Normalmente são competências mais gerais ou competências de ordem sociais, né? Uma coisa que eu oriento nas atividades complementares é que pelo menos 50% da carga horária prevista de atividade complementar deve acontecer na extensão, tá? Ou seja, trabalhar a questão da relação com o atendimento à comunidade, né? Mas pode ter iniciação científica, pode ter monitoria, né? Pode ter participação em cursos, né? Então, que envolve o ensino, tem várias outras áreas, mas eu diria muito mais a extensão no sentido de ação extensionista mesmo, tá? De fortalecer isso. Trabalho de conclusão de curso, aí quando é obrigatório, tem que ter regulamento, tá? Os três têm que ter regulamento específico, estágio, atividade complementar e trabalho de conclusão de curso. Quando existente no currículo, tem que ter regulamento específico. Só o fato de você ter o regulamento bem organizado, você já atende ali, pelo menos no mínimo, a nota 3 em cada item desses, ok? Não tem muita diferença ali, eu vou mais... O que tem aqui do TCC, que foi um diferencial desse instrumento, é que os TCCs, os trabalhos de conclusão de curso, têm que ser disponibilizados num repositório institucional, tá? Então, esse repositório, que é algo relativamente simples ali para ser criado para a instituição, mas ao mesmo tempo é complexo a sua gestão, né, a sua atualização, o seu... Na verdade, você tem que ter um mecanismo de busca, né, das informações ali. Ele tem que ser acessível pela internet, então ele tem que estar disponibilizado para a comunidade interna e externa. Aí você anota 5, tá? Então é uma mudança ali. É lógico que você tem que ter um termo de consentimento do aluno, né, dos professores, tem que ter uns certos cuidados ali básicos em relação a isso. Apoio aos discentes, aqui são ações ali de apoio aos discentes, é bem fácil entender o conceito. A gestão do processo de avaliação interna e externa,
Aqui é a avaliação, a autoavaliação promovida pela CPA, né? Ela é responsável pela autoavaliação. Gera relatórios e gera melhoria, qualidade no curso. Se existe isso, ele é divulgado, ou seja, a comunidade, os professores, alunos, têm acesso a essas informações, nem que seja uma síntese, que seja, né, para não ficar expondo ninguém, mas isso ocorre, né, e essa autoavaliação ela ocorre periodicamente. Periodicamente não quer dizer que tem que ser anual, né, semestral, ela até pode ocorrer conforme o ciclo avaliativo, que é de 3 em 3 anos, mas tem que ter uma periodicidade, tá? Aqui, tutoria é quando eu tenho educação à distância ou disciplinas em EAD. Aqui, da mesma forma que existe no instrumento de autorização, consta aqui a portaria de 2016, mas a portaria atual revogou essa daqui. A portaria atual é de dezembro de 2019, que revogou esta. Tá? Então, os cursos presenciais que têm disciplinas em EAD, entra esses indicadores, vão compor, ou seja, eu tenho que ter tutoria nessas disciplinas, tá? E aí a tutoria entra se há um acompanhamento das questões didático-pedagógicas, ou seja, quem está na tutoria atende essas demandas, faz a mediação pedagógica, tem um domínio sobre aqueles recursos e aquele conteúdo. Obviamente, tutor tem que ser de formação na área, ok? Se existe uma avaliação da tutoria feita ali pelos estudantes, né? E se há um planejamento e uma melhoria com base nessas avaliações feitas, ok? Conhecimento e habilidades necessárias à atividade de tutoria, aqui não tem muito segredo. O tutor ele atua na parte do ensino, então ele tem uma atuação muito grande, ele tem que trazer elementos inovadores e acrescentar informações ali para os alunos, tá? Esse que eu diria que é o diferencial. Tecnologia de informação e comunicação não tem muito segredo aqui, tecnologia disponível e ali com referenciais que ajudem as pessoas a terem acesso às informações de uma forma amigável e a qualquer lugar, em qualquer momento, né? O ambiente virtual de aprendizagem, que é obrigatório na educação à distância, esse é um indicador de destaque na educação à distância, ou seja, eu tenho que tirar nota 3, 4 ou 5, tá? Não posso tirar 1 e 2. Vamos ver aqui a nota 3, o ambiente virtual que está previsto ali no PPC, apresenta materiais, recursos e tecnologias apropriadas e que permitem desenvolver a cooperação entre tutores, discentes e docentes, né, sobre aquele conteúdo das disciplinas e tem acessibilidade metodológica, instrumental e comunicacional. Ou seja, é o básico, né, um ambiente virtual ele tem que permitir a interação entre os participantes ali do curso e os materiais têm que ser adequados, né? Então ele é o básico, tá? Para nota 3, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Material didático quando existente, né? Na educação à distância, normalmente nós temos. E cursos presenciais, depende do curso presencial, às vezes também tem material didático e também conta esse indicador, tá? Depende do teu caso. Os procedimentos, e aí bem, os indicadores, eu não acho que seja algo tão difícil assim de... Se tiver alguma dúvida ali, gente, depois vocês me perguntem no ambiente virtual ali. Tem um espaço para vocês encaminharem os questionamentos, vocês podem me perguntar, porque eu não tenho muitos itens aqui que eu não vou ficar lendo todos eles, senão realmente o vídeo aqui ficaria muito extenso, tá? Mas eu estou dando essa geral, pontuando os pontos que eu acho mais críticos, tá? Em relação à avaliação dos processos de ensino-aprendizagem, aqui tem uma mudança significativa na forma de avaliar, de verificar a qualidade. Eu vou na nota 5, que é a mais completa. Os procedimentos de acompanhamento e avaliação utilizados nos processos de ensino-aprendizagem atendem à concepção do curso definido no PPC. Ou seja, no PPC eu tenho que ter um capítulo falando sobre a avaliação da aprendizagem, permitindo o desenvolvimento e autonomia do discente de forma contínua e efetiva.
seja, eu tenho que trabalhar focando na questão da autonomia do discente, ok? E resulta em informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes, né? Com mecanismos que garantam sua natureza formativa, sendo adotadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem em função das avaliações realizadas. Vamos lá. Essa questão das informações sistematizadas e disponibilizadas, imagine que eu faço a prova de múltipla escolha e eu tenho lá questões abertas, discursivas, tá? Prova de múltipla escolha, essa avaliação, eu devo colocar um gabarito. Então, o aluno, depois, ele tem que ter acesso a esse gabarito. Quais são as respostas certas e o porquê que ela é correta na de múltipla escolha? Tem que ter a justificativa do porquê que ela é correta. Depois, e o ideal seria até eu explicar por que as outras não são corretas, ok? E as abertas, discursivas, eu tenho que ter um padrão da resposta esperada, ou seja, que tipo de palavras, de ideias que deveriam aparecer naquela questão. Não importa se às vezes é uma questão baseada num estudo de caso, né, que a forma de dar a resposta ela pode mudar um pouco, né, mas eu tenho um entendimento básico, o procedimento que o aluno deveria apresentar, ou seja, o que é esperado, né, ele até pode escrever de formas diferentes, mas o que é esperado que ele tem que apresentar no texto dele, né? Isso serve para fortalecer a autonomia na aprendizagem do aluno. Por quê? Porque ele vai pegar a prova dele e vai pegar esse padrão de resposta. E vai verificar, ele vai falar, ah, não, entendi por que eu errei. Isso gera aprendizado. Então, quando se fala nisso, da questão de forma sistematizada e disponibilizada para os alunos, é porque a avaliação realmente ela não é só um ato de aplicar, dar a nota e devolver para o aluno, né? Tem professor que nem devolve prova para o aluno, eu acho isso um absurdo, até porque isso é irregular, né? Você tem a legislação da guarda do acervo acadêmico, que está explícito que a prova deve ser devolvida para o aluno. E tem professor que guarda, não pode guardar a prova. Tá? E outra, não tem que só entregar a prova, tem que entregar um gabarito para ele, para que o aluno entenda o que ele errou. Tá? É uma mudança significativa, poucas IES trabalham nesse formato, tá? E isso é muito sério na aprendizagem. Em países europeus, Estados Unidos, isso é comum, tá? No Brasil, isso é algo raro. Tá? Então, isso sim interfere diretamente na organização acadêmica e o que se espera ali do professor quando ele faz as avaliações. A mesma forma, vou fazer uma avaliação prática, tem que ter um padrão do que é esperado naquela observação que o professor vai fazer. Então, é como se o professor tivesse um roteiro semi-estruturado ou estruturado de observação, onde os alunos fazem um determinado procedimento, isso é muito comum na área da saúde, faz um procedimento, ele registra para aquele aluno ou para aquele grupo os itens que foram observados e depois ele entrega as anotações dele e entrega o que era esperado e o que dá para comparar, né? O que fizeram, o que era esperado. Então, se entende o porquê da nota, ok? Isso é um ponto muito sério. O Brasil tem que avançar muito em relação a isso. O número de vagas aqui é um indicador que ele não é um indicador de destaque, né? Mas se você tirar nota 2, você reduz 25% das vagas anuais. E se você tirar nota 1 nesse indicador, você reduz em 50% das vagas anuais. Então você tem que tirar aqui um indicador satisfatório, ou seja, ser 3, 4 ou 5, tá? Mas eu diria até que é relativamente tranquilo. Para você contextualizar o número de vagas, você tem que ter uma relação muito clara com as necessidades de mercado, ou seja, as tuas vagas estão sendo preenchidas, há uma carência profissional, né, daquela formação naquela região, você tem infraestrutura adequada para atender aquelas vagas que você oferece.
Então, sala de aula, laboratórios, professores, equipamentos, softwares, equipamentos de informática. Ou seja, você tem que ter infraestrutura adequada conforme o número de vagas anuais ali previstas para o curso, tá? Integração com as redes públicas de ensino, aqui para a licenciatura. Integração com o SUS, aqui para a área da saúde, é bem tranquilo ali o entendimento. Atividades práticas de ensino para a área da saúde, quando previsto no PPC ou previsto na DCN, por exemplo, na medicina, isso aqui é obrigatório, está previsto na DCN. Né? Então, é ter espaços ali, práticas de ensino, realmente na área da saúde. Atividade práticas de ensino para a licenciatura. Então, é o ato de ensinar, né? Ali é o ato de ensinar a saúde, né? E aqui é o ato de ensinar nas licenciaturas, práticas de ensino.